Estamos de volta e agora a gente vai iniciar o nosso quadro Papo Saúde com aquela pessoa que vocês já conhecem. A doutora Jaqueline Panelli está aqui no nosso estúdio e hoje a gente vai falar de um assunto muito gostoso. Vai falar de cabelo. Então, a pauta do assunto é terapia capilar. Doutora, muito bem-vinda. Obrigada, Diana. Obrigada, Suzana, pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui nesse programa, né? Uma boa tarde também para todos vocês que estão nos assistindo agora. E vamos falar hoje de um tema que tem sido muito polêmico, né, nos tempos atuais, que é a queda de cabelo, as terapias capilares, o que a gente tem de mais moderno para estar tratando esse problema que atinge não só a homens, mas a mulheres também. E a terapia capilar, na verdade, a queda do cabelo, ela deixou de ser estética, né? As pessoas estão se preocupando por uma série de motivos. Tem pessoas que têm queda de cabelo por usar excesso de produto químico ou porque deixa o cabelo muito tempo molhado, mas tem aquelas que têm a perda de cabelo por uma deficiência do organismo. Então, hoje a procura está tão grande por causa... Eu mesma tive um probleminha com queda de cabelo e que passou, nada mais era do que ansiedade e causou, exatamente, dá um desespero. A sua acompanhou esse processo, né, amiga? Então, doutora, conta pra gente como é que funciona a terapia capilar e quais são os motivos que levam à terapia. Bom, Suzana, Diana, se vocês me permitem, antes de falarmos da terapia capilar, a gente precisa entender um pouco de fisiologia, né? Que é o que a gente vem trazendo um pouco a cada dia para esse programa aqui. Antes de falarmos de terapia, temos que entender como funciona o metabolismo daquela estrutura. E assim, quando falamos em cabelo, a gente sempre pensa em cabelo como uma unidade específica, isolada. Mas a gente tem que entender que não é uma estrutura isolada. Está relacionada a um metabolismo específico que é influenciado por uma série de fatores e de recursos que vai influenciar naquele crescimento ou na queda. Então, assim, só para que as pessoas que estejam nos assistindo entendam um pouquinho como funciona esse equilíbrio, existe um equilíbrio entre a síntese e o desgaste de algumas estruturas que formam o fio de cabelo. E é nisso que a terapia capilar ela vai se propor a trabalhar, que a gente sempre esteja com a síntese maior do que o desgaste, assim como as outras células, né? Tanto o colágeno do nosso corpo, as células ósseas, tudo isso passa por influência de síntese e de degradação. Assim também é o nosso cabelo. A gente vai falar um pouco de anatomia aqui também, para que as pessoas entendam como é que essa estrutura está distribuída no couro cabeludo. Isso, vamos ver uma fotinha aqui da... Eu trouxe algumas fotos para mostrar. Pois bem, a gente tem aqui a estrutura, né, o sistema tegumentar. O cabelo, para quem não sabe, ele faz parte da pele também. Então, o fio do cabelo, ele cresce justamente nessa invaginação que está acontecendo aqui nesse tecido. Então, a gente tem um folículo, tá, onde se abriga o pelo, que depois vai crescer e vai para o couro cabeludo. E aí a gente tem o bulbo, a raiz, a buge e o haste do pelo da glândula, porque a glândula também vai influenciar na hidratação daquele cabelo. É por isso que muitas pessoas que muitas vezes têm problemas de oleosidade na pele, como seborreia, isso acaba influenciando na estrutura do fio e faz com que o fio ele se desgaste a cada momento também. Então, quem tem pele oleosa vai ter cabelo oleoso. Com certeza. Quem tem pele oleosa também vai influenciar diretamente no cabelo oleoso. E, consequentemente, aquele fio, ele se torna um fio mais propenso a quedas. Olha isso. Gente. Eu trouxe um lápis também. Eu falo sempre assim para os meus alunos e pacientes, que o nosso cabelo, ele se parece estruturalmente com o lápis. Então, a gente tem essa parte daqui, onde a gente está vendo qual é a cor do lápis, a parte que a gente está enxergando mais, se a gente não fizer a ponta, tá? Esse lápis aqui é um lápis preto, externamente. Sim. Essa estrutura externa, ela é chamada de cutícula. É a parte do fio do cabelo que vai estar relacionada à expressão daquele fio. Ou seja, quando a gente vai fazer uma escova no cabelo, vai pentear o cabelo, vai usar um creme, quem vai estar em contato? Qual é a região do lápis, do fio de cabelo que vai estar em contato? Essa parte externa. A gente tem também, vamos fazer um tour por esse lápis, pelo fio do cabelo. A gente tem a região do meio, que é essa parte da madeira, em que a gente fez aqui a pontinha, a parte da madeira, que é chamado de córtex. E aqui que a gente tem que se ater. Esse córtex, ele que dá a função de permeabilidade, sustentabilidade e maciez ao fio.
E o que é que acontece? Muitas vezes, quando essa parte externa, que é a cutícula do cabelo, ele acaba se desgastando, quem é que vai ficar em exposição? O córtex. E sendo que ele é responsável pela permeabilidade, sustentação e maciez do fio, além de hidratação também. E dentro mais do lápis, ainda no tubo, a gente tem o lápis em si, né, que é a pontinha do lápis, a parte que a gente escreve, que dá pigmentação. Essa parte do fio do cabelo é chamada de de medula. Aí, então, a gente tem a primeira camada externa, a cutícula, o meio, o córtex e dentro a medula. Os estudos ainda não demonstram a relação da medula com alguns tipos de comportamentos, né? Nutricionais, genético, mas acredita-se que essa medula ela é responsável também pelo início da fase de crescimento do fio. Então fica aí só um pouquinho de anatomia que eu trouxe para vocês entenderem como funciona a estrutura mesmo do fio de cabelo. Essa foto aqui. Tá. O ciclo do cabelo. Nessa foto eu trouxe justamente, pegando um gancho do que eu falei, o ciclo da vida do cabelo. O cabelo, ele tem uma fase de crescimento, que é a primeira fase. A gente tem a segunda fase, que é a fase de transição. E a gente tem a última fase, que é a fase de repouso. Nessa foto aqui a gente vê essa fase anágena é a fase de germinação. Essa fase aqui ela dura em média de 2 a 6 anos. Na maioria das pessoas ela dura cerca de 5 anos. É que a gente chama de cabelinho novo? Isso, o cabelinho novo. Ele dura cerca de 5... Não, antes do cabelinho novo. Porque o cabelinho novo, para crescer, ele vai crescendo 1 centímetro por mês. Antes do cabelinho novo, a gente tem lá dentro, lá naquela invaginação que nós falamos antes, de crescimento germinativo, a gente tem 5 anos. Depois aqui a gente tem a fase catágeno e a fase telógena. Essa fase aqui, catágena, ela dura semanas. Em média, ela dura de 3 semanas, 3, 4 semanas. Essa fase aqui é a fase que não é mais germinativa, mas é uma fase em que lá dentro daquela invaginação, dentro daquela bolsa que eu falei, 1/3 do fio de cabelo vai ser solto e vai para o couro cabeludo. Então, é o momento em que o fio do cabelo ele se liberta daquela bolsa e vai lá para que a gente possa ter uma visibilidade, para ter uma noção de crescimento. E a fase telógena, a fase de repouso, é a fase que o fio vai se preparar para morrer, digamos assim. Porque o nosso cabelo ele morre, o nosso cabelo ele se renova. Então, assim, antes que você me pergunte, já vou falando aqui, o nosso cabelo, a gente perde cerca de 80 fios por dia. Mas nós temos uma média de 100 mil fios distribuídos. Então, por que justamente existe essa fase? Essas 3 fases, né, germinativas, de transição, de repouso, até depois o reinício da fase anágena. Nossa, e daí começa tudo de novo. Aí começa tudo de novo. Eu tenho uma pergunta. Cabelo, assim, cada um vai ter um crescimento, porque eu já vi pessoas com cabelos imensos, inclusive por causa de religião, tem gente, eu já vi cabelo aqui, no pé, literalmente. Sim. E tem gente que o cabelo não passa daqui. Isso acontece, eu já ouvi falar que tem um determinado tamanho para cada um. Sim, além da determinação genética, né, porque nós temos uma genética que influencia diretamente nessas fases aqui, existe o comportamento nutricional também, Suzana. Mas, assim, eu me atenho sempre à fase germinativa, que é a primeira fase. É essa fase que vai determinar as outras fases. Então, por que algumas pessoas, respondendo a sua pergunta, têm um fio de cabelo que cresce mais rápido do que outras? Justamente por conta desse comportamento, muitas vezes, nutricionais, que vão fazer parte desse metabolismo aqui. Ou seja, para que aquelas células ali se reproduzam e aquele fio ele cresça nessa fase germinativa, a gente precisa de algumas vitaminas específicas, como vitamina do complexo B, que vão influenciar diretamente nisso aqui. Então, a gente sabe que o fio de cabelo ele é formado de queratina, de uma proteína. E nós precisamos de proteína na nossa alimentação para ser formação de alguns metabólicos específicos, que no caso aqui é o cabelo. Gente, que interessante. Foi, né? Agora eu faço a pergunta. Doutora, a idade realmente influencia no crescimento do cabelo? Sim. A partir de um determinado período da nossa vida, aquela fase dos 30, ele também altera o crescimento do cabelo, ele perde o aceleramento, diminui assim. Porque eu vou contar, né? Que é pessoal essa pergunta. Como eu falei, eu passei por um período onde eu estava tendo uma certa dificuldade com o cabelo, ele começou a cair, eu sempre tinha o cabelo muito longo.
E depois que eu cortei, ele deu uma retardada assim no desenvolvimento dele. E a Suzana me falou, amiga, existe a questão da idade, isso realmente influencia. Eu já não sou mais novinha, gente. É verdade que isso acontece? É o quê? É veieira. É verdade que isso acontece? Depois dos 30 anos, isso também pode desencadear o fato do cabelo diminuir o processo de crescimento dele? Diana, coincidentemente, a partir dos 28 anos, nós começamos aquele processo que eu falei de degradação maior do que síntese. Então, esse envelhecimento está relacionado também à degradação de proteínas importantes, como as fibras colágenas e elásticas. E a gente está falando de cabelo, que também é proteína, né? Sim. Existe a proteína estrutural do cabelo. Então, a partir dos 30 anos, a mulher, ela já começa a ter essa deficiência de proteínas. E o que acontece? Aquela fase germinativa, ela começa a acontecer de forma diferente. Então, aquele cabelo ele já não cresce da mesma maneira. E muitas vezes ele só fica na fase germinativa. Ele não chega, ele morre antes do tempo. Ele não passa por aquelas 3 fases. Sim, tá? triste. É muito triste, né? Se faz uma pergunta dessa no ar. Uma consulta, praticamente. E você recebe uma resposta dessa, mas tudo bem. Assim, mas são muito bacanas essas perguntas, né? São muito bem-vindas, porque às vezes a dúvida que a gente tem aqui no programa é a dúvida que o pessoal de casa também está tendo, né? Com certeza. Por exemplo, descobri o motivo pelo qual a minha franja vive oleosa, porque meu rosto é extremamente oleoso, minha pele é muito oleosa, né? Agora, uma coisa que eu gostaria de deixar claro aqui é a diferença entre, muitas vezes, fios de cabelo quebradiços, tá? E a alopécia androgenética. Sim. Quando a gente fala em alopécia, essa alopécia está relacionada àquelas fases ali. Sim. A algo mais relacionado a um processo intrínseco do cabelo, tá? O fio de cabelo, ele pode se quebrar por conta de condições desfavoráveis de temperatura. A mulher que faz muita escova de cabelo, né? Que coloca muita prancha no cabelo, submete o cabelo a grandes quantidades de química. Isso aí degenera o fio. Sim. Mas quando nós estamos falando em estrutura de cabelo mais profunda, de condições intrínsecas, aí a gente não pode esquecer de algumas coisas, como os fatores hormonais, que são importantes para a formação e a diferenciação de todo aquele processo que eu acabei de falar. As condições nutricionais, os hábitos de vida. Então, tudo isso aí vai fazer parte de um processo que vai desencadear um cabelo sempre saudável. Sim. E a alopécia androgenética, ela é influenciada também por uma questão hormonal, principalmente de um hormônio chamado testosterona. Então, as mulheres, por exemplo, né, as mulheres, elas acabam tendo menos alopécia do que os homens, porque nós temos hormônios femininos que protegem a estrutura do cabelo. Só que na menopausa, quando a mulher ela já se encontra na menopausa, o que acontece? Ela agora tem uma condição hormonal mais baixa, consequentemente ela já não tem a dihidrotestosterona sendo protegida, digamos assim, porque não é a testosterona, é a dihidrotestosterona que é o problema da calvície, da alopécia. Então, ela não tem mais aqueles hormônios que, digamos, protegem aquela estrutura. É por isso que a mulher ela vai ter queda de cabelo na menopausa. E aí a gente tem alguns recursos, né, para estar trabalhando junto de cada necessidade dessa. Tá. E por que o homem tem mais queda de cabelo do que a mulher? Graças a Deus, pelo menos uma coisa, né? Para o homem ter, a gente ficar livre. É verdade. Ainda tinha um ditado, né, na época da minha mãe, é dos carecas que elas gostam mais. Então, para ajudar o homem careca, ainda tem esse ditado ainda. Mas por que no homem é mais evidente essa queda? A primeira resposta é a que eu disse agora, que em relação à mulher e o homem, a mulher tem mais hormônios específicos que protegem. E o homem, além de ter essa questão desfavorável, ele ainda geneticamente é mais propenso a neoflagrar, a destruir a dihidrotestosterona. É por isso que algumas mulheres que usam hormônios para crescer, né, perdem também cabelo. Por causa dessa questão que você acabou de falar. Muito importante, né? Além dos anabolizantes, né? Eles causaram uma série de problemas, né? O uso de anabolizantes, ele também está relacionado a um problema com a estrutura do fio do cabelo, porque vai gerar, já que a gente sabe que hormônios em maior quantidade ou em menor quantidade, vai influenciar na dihidrotestosterona. E assim, o indivíduo ele se torna calvo, né? Ou então tem alguma alopécia em algum grau mais baixo, mas vai ter um problema com a queda de cabelo estrutural. Entendi. Ok, então vamos à terapia que a Sculpey oferece aí para
que não querem ficar careca. Em relação às terapias, nós temos uma série de recursos, né? Antes de falar das terapias mesmo estéticas, né, nós temos alguns tipos de substâncias que o médico ele prescreve para o paciente que tem alopécia, como, por exemplo, o Pantogá. A gente tem também o minoxidil, que é uma medicação que usa no cabelo de forma tópica também. A gente tem a finasterida, que também é utilizado. São recursos, são medicamentos que vão proporcionar uma melhora, né, um aumento, né, daquela fase germinativa Sim. que nós falamos antes. E vai fornecer ao fio de cabelo a suplementação adequada para que o metabolismo ele aconteça de forma saudável. Nessa foto aí, foi um paciente que chegou para a gente, ele tem 42 anos, é um paciente que foi nos procurar, porque ele já tinha um quadro de alopécia já há mais de 8 anos, ou seja, com 35 anos, 34 anos, ele já tinha começado essa alopécia, que geneticamente já vem do pai dele. Então, a primeira coisa foi estar formulando para esse paciente, né, algumas formulações à base de vitamina B, de todo o complexo B. A gente sabe que a gente tem vitamina do complexo de B1 até B12, que vão fazer parte também, vão servir como matéria-prima para o aumento dos recursos metabólicos do fio de cabelo. Fora toda a investigação que a gente faz, né, para estar fechando justamente aquele ciclo ali de causa daquele paciente ter alopécia. Mesmo que a gente saiba que é uma causa genética ou hormonal, a gente vai tratar toda a estrutura do fio do cabelo. Então, é preciso realmente fazer uma anamnese adequada com o paciente, passar formulações para aqueles pacientes, dar algumas orientações em relação à parte nutricional também. E os recursos estéticos. Esse paciente, ele utilizou a intradermoterapia, tá? Onde a gente aplica, né? São algumas injeções, né? Os pacientes homens têm um pouquinho de medo, porque são menos corajosos do que as mulheres, não tem muito costume, né? De sentir dor como nós. Então, é normal os homens ficarem um pouco medrosos antes de ver os resultados, porque também quando eles veem o resultado, eles querem fazer de novo. Pois porque tem homem hoje em dia, que não quer ficar careca de jeito nenhum, prefere levar agulhada. É verdade. E aí nós utilizamos a intradermoterapia, assim, existem várias medicações que a gente pode colocar diretamente, aplicando com a seringa no couro cabeludo do paciente. São medicações que variam. Depende dessa anamnese que eu acabei de explicar. Isso é a intradermoterapia, e nós fizemos também algumas sessões de carboxiterapia com esse paciente. Já falei da carboxiterapia aqui nos programas. Eu ia falar isso. Né? A carboxiterapia ela tem a principal objetivo de oxigenar, né, aquele tecido em que nós estamos aplicando o recurso. E a carboxiterapia ela vai favorecer a formação de novos vasos sanguíneos. E aquele paciente nós fizemos a intradermoterapia e a carboxiterapia. Foi uma terapia capilar que nós protocolamos para aquele paciente. Aqui a gente já é um outro paciente, nós já estamos vendo esse paciente aqui de perfil, vendo em algumas angulações aqui laterais. Olha como cresceu essa parte aqui, principalmente um pouco frontal, superior frontal do cabelo dele, e essa parte também lateral. A gente conseguiu ter uma boa evolução. Esse paciente aí, fizemos... O médico, né, ortomolecular, ele foi acompanhado pelo médico ortomolecular porque ele tinha deficiência de algumas vitaminas. E logo que esse paciente começou a fazer a suplementação adequada, ele ficou com a gente mais ou menos uns 5 meses. Ele já foi melhorando a estruturação do fio. Chegou a fazer intradermoterapia também, mas utilizou apenas 2 sessões de intradermoterapia. Fez o acompanhamento com o médico ortomolecular e utilizou também o minoxidil, né, que é uma substância tópica, né, que ajuda também na melhora da estruturação do fio de cabelo. Mas, assim, eu quero deixar claro que para cada paciente existe o recurso adequado, até porque as causas são diferentes da alopécia. Sim. Tanto para homem quanto para mulher, né? É bem individualizado o tratamento que a gente faz na Esculpi Saúde. Assim, você disse que o paciente que o pai é calvo, né? Provavelmente ele será calvo. Para quem está nos assistindo, ainda não tem esse problema, mas o papai tem. Existe uma prevenção? Podem procurar esculpir para prevenção ou tem que realmente esperar começar a acontecer a calvície? Muito boa essa pergunta, Suzana. Eu falo sempre que a prevenção é os cuidados que a gente já conhece de saúde, né? Então, tá indo ao médico sempre, né? Seja na esculpia ou em outro local, fazer sempre os exames que devem ser feitos anuais, os de bateria. Verificou que existe algo errado, já faz a suplementação daquilo ali. Existe um hormônio que está a mais ou a menos. Isso. Se quiser nos procurar, nós temos profissionais
profissionais lá qualificados para isso. Nós temos um médico ortomolecular, endocrinologista, que vai fazer um protocolo, digamos, mais ajustado em relação a esses tipos de problema que a gente encontra quando o paciente tem uma vitamina a mais ou a menos. Então, procure um médico adequado para isso, né? A prevenção está sempre ligada aos cuidados básicos com nossa saúde e, se detectou algum tipo de problema, interferir logo naquilo ali. Porque a gente sabe que uma das causas, né, da alopecia está relacionada às condições nutricionais. Tá, mas a deficiência vai causar alopecia. Mas e casos de aumento de vitamina também, de condições nutricionais também. A gente está vivendo uma era que, assim, também. Eu falo sempre assim, que as pessoas estão buscando muitas vezes uma pseudo-saúde, né? Vai tomar suplementação, que é indicado por um profissional que não está habilitado, viu no blog de fulano, de ciclano, que não é habilitada para orientar aquele determinado assunto, e aí aquele paciente se submete, né, a alguns tipos de preparos e acaba gerando, por exemplo, o quadro de hiperavitaminose. O que é hiperavitaminose? É o aumento de vitamina, que também é um problema. E olha que interessante, os estudos eles mostram que pacientes que têm hiperavitaminose, aumento de vitamina A e vitamina E, por exemplo, que são vitaminas importantíssimas para uma série de controles do nosso corpo, são vitaminas que em excesso diminuem a absorção do ferro. E nós conhecemos a função do ferro e sabemos que o ferro está ligado ao cabelo também, à estruturação do cabelo. Então, imagina, uma hiperavitaminose gerar uma diminuição da absorção do ferro que vai gerar um problema no crescimento do cabelo. Então, só para a gente entender que uma série de coisas vão influenciar muitas vezes em coisas pequenas que podem se tornar grandes. Então, a dica, né, hoje, para quem está assistindo a gente, é cuide de sua saúde. Às vezes, o pequeno, ele se torna grande, mas a gente tem como prevenir, procurar, né, o especialista certo e procurar o mais breve possível quando detectar o mínimo sinal de problema com o cabelo, que eu falo sempre que o nosso cabelo também é um molde, né, do nosso rosto, né? Está muito ligado à autoestima das mulheres. As mulheres, quando chegam na clínica, elas chegam desesperadas, porque o cabelo está caindo, né? Porque não estão bem com o cabelo. E, às vezes, né, a tintura, nós gostamos muito de utilizar tintura, de fazer química. Verdade. Então, se você tem um problema com a estrutura, né, você tem que cuidar logo para que você continue fazendo, executando aquele serviço que você já faz, que você não fica sem, mas que, pelo menos, você não danifique mais ainda a estrutura do fio do cabelo. Deixar ele fortalecido, né? Isso. Então, fica um recadinho para os homens. De tudo que você explicou, eu peguei a seguinte lição. Tem a questão dos hormônios, né? Que você explicou, por isso que o homem tem mais predisposição à calvície. Mas também, eles não vão ao médico, né? Não vão para assuntos mais sérios. É muito difícil o homem ir ao médico assim, vou ali fazer um check-up. Você pode ver que esse homem está assim, com o problema se ele fizer um negócio desse. Porque o homem ele não se cuida, ele não vai ao médico. Por isso também que a gente vê aí a maioria dos casais, quem dá adeus à terra primeiro é sempre o homem, por causa dessa questão. Sim. Então, homens que estão nos assistindo, hoje nós temos Pedro Sargasso, está aqui nos bastidores aprendendo aqui dessa aula, foi muito bom ele ouvir. Homens, né? Vão ao médico, façam bateria de exame, você vai prevenir calvície, que hoje em dia não existe mais aquela que é do careca, que elas gostam mais, ficou lá pro tempo da vovó, né? Então, vamos cuidar aí, porque a Bela Augusta, né, não tem esse problema, que é a cabeleira lá. Tem uma ofensa. E quanto antes nos procurar, né, procurar outro especialista, é melhor. Porque já, isso que você falou é interessante, porque também as mulheres, elas nos procuram numa fase menos agressiva. Já os homens nos procuram numa fase mais tardia, que teremos poucos recursos para desenvolver. A mulher penteou o cabelo, ela sabe quantos tem na escova todos os dias. Tem dois a mais, Eu já atendi uma paciente, meninas, que chegou lá para mim com uma caixa onde ela colocou durante 5 dias os fios de cabelo que caíram com a lavagem do cabelo dela. Então, ela, na lavagem, ela pegava e levou na caixa. Doutora, isso aqui é normal? Aí eu, peraí, vamos conversar. Mas para vocês verem como elas se preocupam, né? Você vê como elas se preocupam, né, com isso, nos mínimos detalhes. Já o homem não, ele passa anos e anos e anos com o cabelo caindo, desenvolvendo aquela calvície, principalmente aquela calvície ali frontal, né? Para depois, né, ter a calvície lateral, geralmente é assim. Então eles procuram uma fase tardia, a mulher antes. E o homem ainda tem aquela coisa, a amiga ainda fala assim, amiga, tá?
caindo seu cabelo. E ela leva a sério. O homem não fala assim, ó, careca, ele tá achando que tá elogiando. Ou então eles brincam paliativo, assim, né? Põe um boné, algo assim, que muito provavelmente eu acredito que deve até piorar a situação. Se pintei o cabelo assim, passa a pintar deixa assim. oleoso, não é verdade? Aí aumenta a queda, por aí vai. A ideia, na verdade, é prevenir. Se você tem histórico familiar, previna-se. E se você não tem, e você não tem uma alimentação adequada, uma prática de saúde boa, você pode começar a pensar nessa questão, né? Porque é isso que mulher faz. A mulher, além dela se preocupar com a alimentação, se diz que faz bem para o cabelo, faz bem para as unhas e para a pele, ela está comendo. Não é verdade? E a gente tem o costume de fazer hidratação, fazer tratamento externo, né? Tópico. Então a gente sempre cuida do cabelo. Por isso que eu fiquei naquela preocupação quando eu vi o cabelo caindo e tal. Mas é o que você falou, excesso de química, alimentação, uma série de coisas que influencia. A verdade é procurar ser um especialista para poder tratar, cuidar da situação, né? Sim. E a Sculpey completíssima, né? Além de tudo que a gente já viu até hoje, também tem terapia capilar. Então, é isso. Muito obrigada por ter vindo. Foi muito esclarecedor. Espero que vocês, homens, fiquem aí o alerta, tá bom? E eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, um super abraço para todos que continuam nos assistindo, né? Desde o início do programa, a gente sempre recebe mensagens, né? Após o programa, e recebo pacientes na clínica também que assistem, e é um prazer sempre falar de saúde, né? Eu acho que é a nossa missão. Dia 10, gente, na Bibi, vai ser a final, estaremos lá gravando o programa. Fiquem atentos para saber quem que vai ser a grande ganhadora. Essa semana parece que as meninas vão ser avaliadas. Não quero nem saber, vou deixar para ficar nervosa no dia, né? Então tá, gente, vamos pro próximo bloco. Pedro Sargasso falando de moda masculina. Fica com a gente.